as obras que não vão ficar prontas, né? E o engraçado é o seguinte, engraçado nada, tragicômico, a gente pode chamar assim, é que a gente não teve pouco tempo para fazer isso tudo. A gente teve muito tempo. Quanto tempo nós sabemos que a Copa vai ser realizada aqui no Brasil? Há muito tempo, né? E dinheiro também não foi problema, porque apesar de ter sido falado há um tempo atrás que ia se gastar X, hoje está se gastando X vezes sei lá quanto, mas é muito mais do que foi admitido há um tempo atrás, né? Isso de uma forma geral, não só nos estádios, né? Nas obras de infraestrutura, mesmo nas que não estão prontas. Quer dizer, é dinheiro que está indo, milhões e milhões de reais, se fala assim com uma naturalidade impressionante, como se fosse troco, né? Então, é falta de quê, será, doutor Eduardo? De gestão, de vontade, é competência? Na sua opinião, o que falta? Primeiro, a questão, o custo são 22 bilhões de reais. Muito dinheiro. É essa brincadeira toda. Quando você coloca que o Brasil tinha tempo para poder fazer toda essa infraestrutura, de fato tinha mesmo. E na época, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, só para você ter ideia, só tinha 10% dos brasileiros que reprovavam a realização da Copa aqui, né? O restante achava que seria interessante. Por quê? Porque, na verdade, tinha uma expectativa de que toda a infraestrutura fosse feita, como aconteceu em 2006 na Alemanha, né? A Alemanha, por exemplo, que o metrô da Alemanha foi expandido de uma tal forma em que até hoje, beneficia, ou seja, de 2006, 8 anos depois, ainda continua trazendo muitos benefícios para a população alemã. Que delícia, né? Exatamente. Então, é o que o brasileiro esperava. Agora, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, na verdade, ou seja, uma falta de gestão, uma falta eu acho que eles estão mais preocupados com o dinheiro que eles vão levar, mas isso né, do que qualquer outra coisa, porque nós percebemos que não tem nada, ou seja, quando você fala 41% daquilo que tinha sido prometido foi cumprido, ou seja, nós temos 59% que não foi cumprido, né, dentre eles o próprio trem-bala, que ia ser uma coisa importante para o Brasil, e na verdade isso não saiu do papel, essa que é a grande verdade. Então, o que eu percebo é o seguinte, primeiro que é falta de interesse. Ninguém mais fala no assunto. Não, ninguém, morreu. Não. Abafa o caso do trem-bala. Se não saiu agora para a Copa, agora que não sai mesmo. É uma falta de interesse, não político, mas de interesse estrutural para as pessoas, ou seja, o bem-estar do brasileiro, sobretudo. Então, eu acho que o Brasil, ele erra em tudo, ou seja, nos projetos, no planejamento, na execução, ele não consegue fazer absolutamente nada. Por uma única razão, porque, na verdade, você vê que tem muita gente roubando, ou seja, tem muita gente desviando dinheiro, recursos públicos, né? Ou seja, que poderia ser utilizado, esse evento mundial poderíamos ter uma nova São Paulo, nós poderíamos ter novas capitais com uma outra malha viária, ampliando, reformando, fazendo. Um transporte público eficiente até Guarulhos, por exemplo. É uma vergonha que a gente não tem uma linha de metrô que vai até lá até hoje. O que, obviamente, isso não aconteceu. Ao contrário, o que nós temos hoje, na verdade, são movimentos sem terra invadindo. Nós não temos nada assim pronto, nada na sua plenitude. Nós temos um problema de segurança assim incomensurável, uma coisa que insolúvel, né? Tanto é verdade que agora, pela primeira vez depois da Alemanha dar uma orientação o ano passado e expedir até orientações escritas, né, manuais, e a França esse ano, agora o próprio Brasil admite e começa a orientar vai orientar os estrangeiros para não reagir com relação aos latrocínios, que é o roubo seguido de morte, para que estrangeiros não sejam vítimas, né, de latrocínio. Muito séria. Isso é o tipo de notícia que, quando acontece em outros países, em países que têm um índice de criminalidade muito menor que o Brasil, é uma coisa que fica todo mundo estarrecido. Aqui acontece com uma naturalidade, e é claro que eles vão vir para cá com medo, mas sem ter uma ideia da dimensão de muitas vezes andar na rua, falando ao telefone, falando ao celular, coisa que a gente sabe que não deve fazer, tirando foto de tudo, com câmera fotográfica, vacilando, como a gente diz no termo mais popular, né? E eles vão fazer isso, infelizmente, porque, é claro, eles não estão acostumados com isso. Regiane, eu acho que não é a constatação da insegurança no Brasil, mas a manifestações de alguns ministros, como, por exemplo, o ministro do Esporte. Eles estão soltando pérolas lindas. O Aldo Rabelo, o ministro Aldo Rabelo tem a coragem de dizer isso
para a mídia toda que o Brasil é mais seguro do que o Afeganistão e o Iraque, ou seja, ainda ironiza, né? Ainda tira onda, esculacha, ou seja, joga o Brasil, ele é ministro de Estado, ministro de governo, sem postura de ministro. Você falou exatamente isso, sem postura de ministro, né? E o próprio senhor Aldo Rabelo, ano passado, quando fez a inauguração do Mané Garrincha em Brasília, né, fazendo uma comparação, uma analogia, né, com o estádio de Roma, né, o Coliseu, o Coliseu, né, que tem mais de 2 mil anos, né, de construção, e aí faz essa comparação, ou seja, debochando, né, da cara do brasileiro. Então eu acho isso de uma falta de sensibilidade, de uma falta de postura como ministro, que ele está investindo na função pública. Dá pra gente comparar o Coliseu com o estádio Mané Garrincha, se a época, coisa que a gente nunca vai ficar sabendo, se ele foi superfaturado, se ele custou essa fortuna realmente que custou o estádio daqui do Brasil, porque de resto não tem mais comparação. O Mané Garrincha custou 61% mais do que a Arena da Arábia Saudita. E olha que eles são ricos lá, né? Mas lá eles tratam disso como empresa, por isso que funciona esse gasta pouco para construir muito mais. Então, só assim, para concluir essa questão de insegurança, então esses comentários que esses ministros, esses secretários, essas pessoas que estão investidas no cargo público fazem, realmente só podemos lamentar. Né? Ao invés de, na verdade, engrandecer, buscar soluções, fazer com que as pessoas tenham confiança nesse evento mundial. Ou seja, ao contrário, eu vou lembrar aqui, vou resgatar uma frase que era a ministra na época, da própria Marta Suplicy, quando ela disse, quando nós estávamos com aquele caos na questão dos aeroportos, né, que ela dizia, inclusive, relaxa e goza. Né? Então é mais ou menos isso. Por aí, então né? São coisas que, infelizmente, tem que resgatar, porque são frases, são pérolas que tem que ser resgatado, porque o brasileiro tem memória curta. Não pode ser esquecido. Não pode. A gente tem que lembrar de quem não está levando a situação a sério. Isso, né? Obviamente. Hoje ela é senadora, né? Foi eleita, mesmo com essa frase, ela foi eleita. Então, são essas coisas que, na verdade, nós ficamos indignados. Eu, particularmente, fico indignado com essa postura de pessoas investidas na função pública. A gente estava comentando aqui sobre investimentos, né? Tem aqui um dado muito interessante também, que eu achei uma comparação muito bacana. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Você falou 61% maior, né, o estádio Mané Garrincha custou do que custaria do projeto inicial, né? Comparando com a Arábia Saudita, comparando com o estádio da Arábia Saudita. Exatamente. Quer dizer, no final das contas, 1,9 bilhão de reais, né? Um absurdo. O Tribunal de Contas acabou de lançar essa notícia, né? Sendo que lá, esse lugar que você comentou, que foi construído a 50 quilômetros da cidade de Judá, na Arábia Saudita, cidade do esporte Rei Abdullah, engloba um estádio de futebol, de mesmo nome, né, claro, para 60 mil torcedores, um ginásio poliesportivo para 2 mil pessoas, um estádio de atletismo para 1.000 espectadores, uma mesquita para 500 fiéis e um estacionamento para 45 mil veículos, além de quadras de tênis, campos de futebol para treino, recreação. Quer dizer, olha o complexo esportivo que foi construído com muito menos dinheiro do que foi investido aqui para construir um estádio só e ainda com um monte de vazamento, com água escorrendo para tudo que é lado. Olha, vergonhoso. Sabe o que nós podemos contratar o pessoal lá da Arábia Saudita para construir 2 estádios iguais lá, o Rei Abdullah, né? Com esse complexo todo que podia ficar legado para as Olimpíadas, inclusive, que a gente vai precisar também. E ainda vai sobrar um pouco ainda. É sensacional. A gente fez um VT, doutor Eduardo, que resume quais são as obras que estão prontas, quais que estão precisando ficar prontas ainda. A gente vai assistir esse VT agora, veja aí. Dos 12 estádios que receberão partidas no Mundial, 4 ainda estão em obras, incluindo a Arena Corinthians, na capital paulista, palco do jogo de abertura do evento entre Brasil e Croácia no dia 12 de junho. O Beira-Rio, em Porto Alegre, e a Arena Pantanal de Cuiabá também não têm suas obras 100% concluídas. O prazo inicial dado pela FIFA para que todos os estádios fossem entregues era dezembro de 2013. Em São Paulo, as obras atrasaram por conta de 2 acidentes em que 3 operários morreram e também por problemas na instalação das arquibancadas temporárias. No último sábado, houve uma inauguração para 20 mil torcedores em partida entre ex-jogadores do Corinthians.
O primeiro evento teste em jogo oficial será no dia 18 de maio, com o jogo entre Corinthians e Figueirense diante de 50 mil torcedores. No dia 21 de maio, ainda haverá outra partida contra o Atlético Paranaense. Com capacidade para mais de 60 mil pessoas e com custo entre 920 a 950 milhões de reais, cerca de 18% mais caro que o orçamento inicial, o estádio receberá 6 jogos durante o Mundial. Em Curitiba, o gramado foi plantado pouco antes da última visita de Jerome Valcke, secretário-geral da FIFA, e as estruturas temporárias ainda estão em fase de instalação. A situação da Arena da Baixada estava tão crítica que chegou a ser ameaçada pela organização do evento de ser excluída do Mundial, caso não ocorressem avanços significativos até o dia 18 de fevereiro. Depois da advertência, as obras aceleraram. O número de operários aumentou de 980 para 1.380. A construção do teto e dos acessos ao vestiário foi finalizada. Com capacidade para 43 mil pessoas e com um custo de 320 milhões de reais, a entrega do estádio está prevista para o dia 21 de maio. As obras da Arena Pantanal em Cuiabá deveriam ser concluídas em outubro de 2013. Mas a instalação dos assentos e alguns acabamentos ainda não estão prontos. Na quinta-feira da semana passada, um operário morreu eletrocutado enquanto estava instalando o sistema de iluminação, gerando paralisação parcial da obra. Com previsão de entrega para 21 de maio, o estádio terá capacidade para 44 mil torcedores. A Arena Pantanal custou mais de 500 milhões de reais. A presidente Dilma Rousseff inaugurou simbolicamente o Beira-Rio em Porto Alegre no dia 20 de fevereiro. E um evento teste com 10 mil torcedores já foi organizado. No entanto, falta colocar asfalto em 50% de uma área de 20 mil metros quadrados no entorno do local. E a instalação das estruturas temporárias atrasou por causa de uma polêmica sobre o financiamento. A inauguração oficial foi no dia 6 de abril, com um jogo amistoso entre o Internacional e o Peñarol. O Beira-Rio terá capacidade para mais de 49 mil torcedores e custou 330 milhões de reais. Na lista de estádios concluídos está a Arena da Amazônia, em Manaus, que já recebeu eventos teste em partidas do Mundial. Com capacidade para receber mais de 40 mil torcedores, o estádio foi inaugurado em 9 de março deste ano e custou cerca de 670 milhões de reais. Em Natal, a Arena das Dunas também já foi inaugurada. O evento aconteceu no dia 22 de janeiro pela presidente Dilma Rousseff e pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke. O local tem capacidade para 42 mil torcedores e custou 400 milhões de reais. Após ficar 2 anos e meio fechado para reformas, o estádio mais famoso do país, o Maracanã, no Rio de Janeiro, reabriu as suas portas em junho para a Copa das Confederações. O Maracanã será palco de 7 jogos, incluindo a decisão no dia 13 de julho. O estádio tem capacidade para mais 70 mil torcedores e sua reforma custou mais de 1 bilhão de reais. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá 7 partidas do Mundial. Neste ano, chegou a ter problemas de goteiras, que foram resolvidos. Inaugurado em 18 de maio de 2013, o local tem capacidade para mais de 70 mil torcedores e custou mais de 1 bilhão de reais. O Mineirão, em Belo Horizonte, passou por 3 anos de reformas e receberá 6 partidas da Copa do Mundo, inclusive uma das semifinais. Desde então, vem recebendo vários jogos importantes, como a final da Libertadores em julho do ano passado. Inaugurado em 21 de dezembro de 2012, o Mineirão tem capacidade para receber mais de 60 mil torcedores. O custo da reforma ficou em mais de 690 milhões de reais. O Castelão, em Fortaleza, foi inaugurado pela presidente Dilma Rousseff em 16 de dezembro de 2012. Foi o primeiro dos 12 estádios a ser concluído. No Mundial, receberá 6 partidas. O Castelão tem capacidade para receber mais de 60 mil torcedores e custou cerca de 500 milhões de reais. A Arena Pernambuco, em Recife, receberá 5 partidas do evento. O estádio ainda estava sendo finalizado quando foi palco do primeiro jogo da Copa das Confederações. Com capacidade para mais de 40 mil torcedores, a Arena Pernambuco custou cerca de 500 milhões de reais. E, finalmente, a Arena Fonte Nova, na Bahia. Inaugurado no dia 5 de abril de 2013, o estádio receberá 6 partidas da Copa do Mundo. Tem capacidade para receber mais de 50 mil torcedores e custou quase 690 milhões de reais.
muito dinheiro realmente, né, gente? Que